Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz, graça e misericórdia. Nesse dia, que é o dia 5 de novembro de 2022, graças a Deus, né? Estamos aqui pela conservação das nossas vidas. E por tudo mais o que Ele tem feito nas nossas vidas, e amém, né? Pois é, irmão, então amanhã é o primeiro domingo do mês, né? De novembro. Estaremos lá os varões na casa do irmão Domingo em reunião para conversarmos sobre os nossos problemas, né? Doutrinários e outros, né? Que possam aparecer, né? E vamos continuar aqui com a nossa pequena história, né? Aqui é o seguinte, ó, se os irmãos estão acompanhando, né? Aqueles que estão acompanhando isso aqui, estão vendo assim uma história, né? Desde os tempos remotos, né? Principalmente do evangelho pervertido, né? E a gente está vendo aí as heresias, né? São muitas, né? Estão vendo aí, cada dia que passava, ia aparecendo mais e mais heresias. Por que isso? Porque o evangelho pervertido, ele foi buscar explicações na filosofia, né? Ou seja, ele abandonou a fé, né? Claro. Porque para nós, aquilo que não tem explicação é porque está no campo da fé. Aquilo que não foi revelado, né? Não tem explicação, não tem revelação, como é que a gente vai explicar, né? Como é que a gente vai entender? Então eles ficaram confundindo fé com razão, razão com fé, filosofia, teologia e tal. E vem de lá para cá essas coisas aí, né? Foram influenciados, né? Pelas filosofias da época, desde os tempos remotos lá. Então nós estamos vendo o que aqui? Nós estamos vendo aqui, né, principalmente a história do catolicismo romano, o evangelho pervertido, mas nós vamos entrar em outros, aí na frente nós vamos ver mais alguma coisa, né? Vamos ver o surgimento do protestantismo e as heresias que vieram do protestantismo, né? Porque como ele é uma filha do catolicismo romano, ele herdou as heresias e ainda criou outras, né? Aí nós estamos falando aqui do catolicismo romano com os seus concílios ecumênicos, né? Estamos falando dos principais, citamos aí a maioria deles, né? Certo? Só para conhecimento e o que eles fizeram. Nós vimos aqui que em 1869, 1870, houve um concílio lá no Vaticano, né? Que condenou o racionalismo, o naturalismo, o modernismo, né? Certo? Nós vamos já ver o que é isso aqui, rapidamente. Mas teve outros concílios, né? Paralelos, né? A esses que nós citamos aí. Por exemplo, no ano de 692, teve um concílio lá em Constantinopla. E esse concílio ele fez o quê? Ele fez revisões dos concílios anteriores, né? Confirmando algumas coisas e não confirmando outras, né? No ano de 879 até 880, foram 2 anos, né, esse concílio aqui, também lá em Constantinopla, que reabilitou o Fócio, né, que tinha sido um patriarca, né, tinha sido excomungado porque ele estava absorvendo doutrinas que o catolicismo romano não aceitava sob a natureza do Senhor Jesus, né? No ano de 1341 a 1351 teve outro lá em Constantinopla, que foi uma disputa sobre o pietismo, né? Pietismo, vamos ver aqui, a disputa, em grego essa palavra exicasmo, que ela significa o quê? Quietude, né? Quieto, né? Silêncio. Oração solitária,
né? Rito que pertencia ao rito bizantino, né? Da igreja lá do Oriente, né? E com o objetivo de obter um conhecimento experimental de Deus. Nós vamos ver que apareceu numa época aí esse tal de pietismo, né? Que pregava o quê? Que a pessoa, né, devia praticar o pietismo, o silêncio, na oração em silêncio, a oração solitária, né? Que era a única que tinha valor, né? Porque na oração solitária você poderia ter um conhecimento experimental com Deus, ou seja, Deus iria entrar em contato com você e lhe revelar coisas, né? Como foi notificado por várias pessoas no passado, né? Dizendo que Jesus tinha aparecido para eles, tinha falado coisas, outros que foi a Nossa Senhora, né? A Maria, né? Outros que foi o próprio Deus que apareceu, e assim vai. Bom, então nós vimos aí, né, que o Vaticano lá, ele condenou aquelas filosofias lá, né? O racionalismo é o quê? O racionalismo, ele defende que o homem, né, tem o primado da razão, da inteligência, ou seja, o homem, pela sua inteligência, ele pode fazer o que ele quiser, né? Então é uma filosofia, né, que vem se contrapor exatamente vem se contrapor ao ensino do Evangelho, que também não é assim não. A nossa inteligência, para nós compreendermos, né, os mistérios de Deus e discernirmos as coisas, as pessoas e as épocas, né, e os ensinos. Né? A nossa inteligência não é para nós usarmos para fazermos o mal. E aqui ele está dando a entender que o quê? Não, nós somos inteligentes, a gente pode fazer o que a gente quiser. Né? O naturalismo é o primado da natureza, ou seja, não, a natureza aí está aí, ela apareceu, né? E Deus está nela, não é isso? A natureza é o próprio Deus. Então são teorias e filosofias que são contrárias ao ensino evangélico, né? O ensino da palavra. E o modernismo é o quê? O modernismo é a ciência humana, né? A ciência humana, nós sabemos que ela tem características que não são características que a gente possa levar a sério, né? Certo? Então, a ciência para o conhecimento das coisas, né, materiais, ela realmente pode nos dar esclarecimentos a respeito das coisas materiais, desde que ela seja, né, levada com seriedade, né? Então, esse racionalismo é uma teoria filosófica, todas elas são teorias filosóficas, né? Que defende que a razão é a origem do conhecimento. Olha aí. Aí a nossa inteligência é a origem do conhecimento. Porque as pessoas nascem com as ideias, ó. As ideias são natas, quer dizer, elas nascem com a gente, nascem com as pessoas. Basta a gente, então, ir atrás da nossa inteligência e as ideias e o conhecimento a gente vai adquirir por si próprio, né? Na verdade, tem alguma coisa de verdade nisso aí, mas nem tudo, né? Porque nós vamos ver que o conhecimento realmente é experiência, né? Não é isso? O naturalismo, ele se opõe ao racionalismo, olha aí, ó. Tá vendo? Ele defende que o conhecimento vem da observação da realidade e da experiência. Né? Certo? E o modernismo defende que o racionalismo e o naturalismo são ultrapassados. E o novo deve ser privilegiado porque é novo, bom e belo. Aquilo que é novo é também bom e belo, né? Que nós sabemos que isso não é verdade, né? O novo pode ser bom e belo, mas também não, pode não ser, né? Então, até agora,
até agora a gente viu que dentro do catolicismo romano a gente viu a oposição interna, né, do catolicismo romano. Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua aí com as oposições, né, dentro do catolicismo romano. Amém? Paz seja com todos nós.